Eu te ajudo a ressignificar as dores emocionais que você traz aqui dentro do peito, que estão te impossibilitando de viver uma vida feliz, plena, cheia de confiança, cheia de coragem, cheia de alegria. Eu te ajudo a desbloquear a sua mente para você viver os seus melhores momentos aqui nesse lindo planeta azul. Então, bom dia a todos vocês. Bom dia para quem está aqui comigo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Hoje temos despertar sistêmico. Olha que coisa magnífica e grandiosa, uma grande oportunidade de você trazer para mim uma questão que você está vivendo hoje na sua vida, que está sendo dolorida, que está te incomodando, para eu poder trazer para você um aconselhamento sistêmico, para eu trazer para você um caminho, para que você possa começar a deixar a luz brotar de dentro de você, para que a gente consiga resolver essas questões na sua vida e você viva com mais coragem, com mais alegria. Que magnífico! Quantas pessoas entraram, nem consegui olhar todos os nomes, mas sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, que felicidade ter vocês aqui. Hortência, saudades de morte da mãe. Esse é um tema, Hortência, há 8 anos, né? Hoje. Olha, então, Hortência, eu vou dizer já uma coisa para você. É muito bom a gente carregar os nossos pais dentro de nós. Se essa saudade é uma saudade saudável, tá tudo bem. Eu também não tenho meu pai aqui comigo já há muitos anos, E eu vou te falar que isso não é muito fácil, viu? Por quê? Porque a saudade que eu sinto é a saudade do abraço, do carinho, da proteção. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto essa saudade, eu olho no espelho, e esse é um exercício que você pode fazer também. Você olhar no espelho e ver que a sua mãe não está mais aqui de corpo presente, mas que ela está dentro de você. Porque 50% de você é a sua mãe. Então, a cor dos olhos, da pele, o jeito, né? A sensibilidade, todo o carinho, tudo que aconteceu de bom tá dentro de você. E às vezes é um pouco pesado a gente se lembrar da partida de quem a gente ama, porque tiveram coisas doloridas também, né? Mas um exercício sistêmico maravilhoso para todos vocês aqui é vocês decidirem carregar dentro de vocês apenas o que é bom, apenas o que foi saudável, apenas o que foi edificante, porque a gente precisa desapegar do que foi dolorido. A gente precisa desapegar do julgamento, das tristezas, né? Algo que eu sempre digo aqui nas nossas lives, né? É o seguinte: o perdão, ele faz bem para quem perdoa. Não sei se é o caso, tá, Hortência? Eu tô aproveitando o assunto para trazer uma consciência para todos. Mas se existiu algo que aconteceu, que te magoou, é bom que você perdoe e que você também se perdoe. Porque muitas vezes a gente não se perdoa, né? Não se perdoa por não ter sido o filho ou a filha que o pai e a mãe gostariam. Só que você foi o que você pôde ser. Você fez o seu melhor e o seu melhor é o suficiente. E se a gente não entende isso, a gente começa a carregar culpa, a gente começa a carregar insegurança. A gente se sente de alguma forma rejeitado ou rejeitada pela vida, e isso tem consequências na nossa vida, na vida financeira, amorosa, na educação, na relação que a gente tem com os nossos filhos, tá? E claro que esse é um assunto muito mais profundo. Eu trouxe aqui uma pequena consciência para que você entenda
o quanto é libertador a gente sentir sim a saudade dos que já se foram, mas uma saudade saudável, equilibrada, porque podem ter certeza, eu também sinto falta do meu pai. E esses dias eu senti assim uma falta tão grande, olha que isso já aconteceu há tanto tempo. Eu tô com 45 anos e meu pai faleceu quando eu tinha 7. Então já tem aí 38 anos, né? E esses dias eu senti tanto aquela saudade de ter aqueles braços masculinos de pai para me abraçar, para me proteger, para trazer para mim segurança, para trazer para mim o que eu precisava naquele momento. E aí, por um momento, eu me permiti sentir isso, né? Porque quem sente isso é a nossa criança interna. E eu senti isso, acolhi a minha criança interna, respirei fundo, fiz esse mesmo exercício que eu sugeri para vocês fazerem do espelho. Olhei fundo, bem fundo nos meus olhos, sabe? Aquela profundeza que chega na nossa alma. Olhei fundo e senti a presença dele dentro de mim, porque ele está dentro de mim. 50% de mim é ele. E aí aquilo foi me fortalecendo, foi me trazendo a segurança que eu estava precisando, porque o exercício que eu estou sugerindo para vocês é o que eu faço para mim, tá? E fui trazendo aquela segurança e me fortalecendo e sentindo que eu podia dar eu mesma essa segurança para mim, porque eu recebi essa segurança dele e eu sei que nem todo mundo recebeu. Por isso eu estou dizendo, apegue-se ao que é bom. O que não foi bom, o que foi falho, solte. Solte para sua vida ficar mais leve. Eu sei que isso não é um movimento simples, tá? Hoje é simples para eu falar, mas foram muitos anos estudando, fazendo terapia, entendendo essa filosofia sistêmica. Então, para algumas pessoas que já estão na jornada do autoconhecimento, vão me ouvir falando e vão aplicar isso de primeira e ter um resultado fenomenal. Outras pessoas vão precisar de mais tempo, porque cada ser humano é um universo. Cada ser humano sente diferente, tá? E aí eu já entrei nessa consciência para falar com a Hortência e não disse sobre o que nós vamos falar hoje, né? Eu recebi muitas perguntas e algumas perguntas eu trouxe da outra live que não deu para eu responder tudo, tá? Então eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Depois eu vou abrir para quem quiser entrar ao vivo para a gente conversar, para eu trazer esse aconselhamento sistêmico. Então, deixa eu me apresentar oficialmente, né? Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou terapeuta holística, facilitadora em constelação familiar e empresarial, e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas que eu domino para contribuir com você, para te ajudar a ressignificar o que você tem dentro de você. Sandro, o que é ressignificar? É você dar um novo sentido para o que aconteceu. É você tirar um aprendizado do que você viveu para você viver mais leve, com confiança, coragem e segurança, tá? E aí, para quem que é essa live de hoje, Sandra? É para você que quer despertar a sua consciência, é para você que quer mergulhar nesse universo do autoconhecimento, porque só o conhecimento libera e liberta, mas não é só o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento e você tem que ter a ação. Se você só me ouve, a mudança ela não é grandiosa. Você precisa me ouvir e aplicar o que eu falo. Então, tenha isso dentro de você, tá? Esse despertar sistêmico é para você que tem aí uma questão, que tá querendo evoluir, que quer uma visão sistêmica. Sandra, você fala tanto de visão sistêmica, é diferente de outras visões? Em alguns aspectos, sim. Por quê?
A visão sistêmica, ela vem do todo. Você é um ser humano completo. Você tem corpo, mente, alma, espírito, sentimento, emoção, energia, família. Família. Você tem uma origem. Você não nasceu de uma chocadeira. Então, a origem faz toda a diferença. Nós temos algumas origens, né? Temos uma origem espiritual, por isso somos seres espirituais, tendo uma vida nesse lindo planeta azul, e temos uma origem terrena, que é a nossa família. E muitas vezes, 99% das vezes é aí que os enroscos acontecem, os problemas emocionais, e a gente carrega isso, a gente arrasta essa bagagem pela vida adulta. E quanto mais a gente arrasta, mais pesado fica. E quanto mais a gente envelhece, mais complicado fica, mais dói. É tipo o nosso corpo. A gente vai envelhecendo e a gente vai sentindo o peso, né? Nossa, não tenho mais a mesma flexibilidade, a mesma mobilidade, a mesma agilidade de antes. Sim, não temos. Por isso que na nossa adolescência, por isso que na nossa juventude, no início da vida adulta, a gente arrebenta todos os obstáculos no peito e vai. Mas a gente vai, não é porque a gente conseguiu resolver, é porque a gente tem força. E a força vai diminuindo. A força brutal, e aí o peso vai ficando maior. Por isso a maioria de nós começa a sofrer mais emocionalmente na fase adulta, tá bom? Olha, então, para a gente começar essa nossa relação aqui com chave de ouro, vamos compartilhar? É uma forma de você equilibrar essa nossa relação, porque um dos princípios sistêmicos é equilíbrio nas relações. Vamos equilibrar? Coloca aqui para mim seu nome, da onde você está falando, o que você está vivendo, se você gosta ou não, porque você tem o direito de não gostar desses assuntos, você tem o direito de não concordar também com o que eu falo, tá? Mas mesmo que você não concorde, lembre-se, somos seres adultos, pessoas adultas têm respeito, temos opções na vida. Você pode ficar e ouvir, e talvez isso mude algo em você, ou você pode querer sair, e tá tudo bem, mas vamos agir como pessoas adultas, maduras, respeitosas, tá? E aí, coloque também aqui, se você tá gostando, o seu coraçãozinho. E mais, compartilha aqui, ó, nesse aviãozinho. Se você tá aqui comigo no Instagram, convide 5, 10, 15, 20 pessoas para estarem conosco, porque o que eu vou falar hoje vai contribuir com você e com muitas pessoas. E se você tá me assistindo no YouTube, seja bem-vindo, compartilhe também, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada, deixe o seu like, deixe o seu dislike se você não gostou também e compartilhe, porque vai contribuir. E não se esqueçam, quando terminar a live e ficar salva no Instagram e no YouTube, deixe o seu comentário, porque assim você contribui comigo para que essas duas redes sociais entreguem essa live para outras pessoas e a gente assim possa contribuir também com outras pessoas, porque quanto mais pessoas libertas emocionalmente, mais o mundo se torna um lugar agradável, mais o mundo se torna feliz. Porque se eu tô feliz, eu quero te ver feliz, entende? É diferente. Hoje a gente vê muita gente infeliz querendo se vingar. Às vezes não fala e não age, mas pensa, né? Tomara que aquela pessoa metida daquele jeito, né? Que tá, tropece ali na frente e caia, se estabaque no chão, se arrase no chão. Então, por que isso? Porque é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que tem tristeza, mágoa, ressentimento dentro dela. Quanto mais a gente eleva o nosso conhecimento, a nossa vibração, melhor pra gente, pro mundo, pra família, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas para responder, mas deixa eu ler aqui o que a Crochê me falou. Meu pai está doente em minha casa e está tudo fora do lugar e está pesado, estou ficando cansada, passando mal. Por que ele está na sua casa? Ele só tem você de filha? Não tem outra pessoa para te ajudar?
a gente precisa refletir, tá? Por quê? Porque a ordem natural da vida é que os pais deem para os filhos e os filhos deem para os seus filhos. Quando a gente fica fazendo muito pelos nossos pais, mesmo numa situação dessa de doença, isso traz um desequilíbrio. Você pode ajudar, mas você pode ajudar sem desequilibrar a sua vida. Será que você não tem? Eu tô trazendo reflexões, tá, Crochê? Será que você não tem condições de pagar um cuidador, uma cuidadora para o seu pai? Porque, gente, sempre que a gente começa a ajudar muito os nossos pais, mesmo que seja numa situação dessa de doença, isso traz desequilíbrios na nossa vida, no casamento, com relação aos filhos. Porque se a gente está canalizando todo o nosso tempo e energia para o nosso pai, não sobra tempo para os nossos filhos e maridos. E abram o coração, se desarmem para ouvir o que eu vou falar, tá? Essa é uma lei natural da vida. Os pais dão para os filhos, né? E a vida segue. E o saudável seria os nossos pais terem condições de cuidar deles, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu sei que essa não é a grande realidade. Então, muitas vezes, a gente precisa auxiliar os nossos pais na doença, mas a gente precisa ter esse entendimento que vai ficando pesado e vai sendo prejudicial. Então, algumas saídas sistêmicas podem ser adotadas. Se você tem irmãos, é justo que isso seja dividido entre os irmãos. Um dia um fica, o outro fica e vai revezando. Se vocês são um número razoável de irmãos ou se você tem condições financeiras, pague um cuidador. Isso não quer dizer que você é um filho desnaturado ou uma filha desnaturada, como muito a gente ouve falar na sociedade, tá? Mas você está ali prestando um auxílio. Quando você pode, você vai ali, abraça, beija, verifica se os cuidados estão sendo feitos de forma correta. Mas quando a gente puxa para nós esse fardo, é pesado. E por que a gente puxa esse fardo de cuidar dos nossos pais? Às vezes porque a gente não tem as condições financeiras, né, para delegar esse cuidado. E muitas das vezes, junto com essa condição financeira, vem algo dentro de nós, uma culpa, um ressentimento sobre algo que aconteceu no passado e que a gente se sente na obrigação de fazer isso por eles para amenizar a culpa que a gente sente, ou da gente querer mostrar para os nossos pais que, mesmo eles não tendo sido bons pais conosco, hoje, quando eles precisam de nós, nós estamos ali e de alguma forma a gente mostra superioridade. Mostrando o seguinte, olha, você não fez por mim como deveria, mas eu estou fazendo por ti. Então, a gente precisa analisar muitas questões, sabe, Crochê? Muitas questões para a gente saber qual o melhor caminho a se seguir. Mas tenha isso em mente. Se tá pesado, tem uma razão. E você precisa olhar para essa questão sem sentir peso nem culpa. Se possível, o melhor caminho é você trazer um cuidador. Por mais que você esteja ali, né, verificando, precise levar no médico alguma coisa, mas você não pode também prejudicar a sua vida por isso. E eu não estou dizendo aqui, prestem bem atenção, tá, pessoas? Que a gente tem que abandonar os nossos pais, não é isso, até porque uma das leis dessa ciência sistêmica é o seguinte, todo mundo pertence. Só que pertencer não quer dizer você ter que carregar um peso. Então, analise com carinho tudo isso que eu falei, tá, Crochê? Veja se é possível dividir
essa carga com seus irmãos, se é possível você pagar alguém, e se não for possível pagar alguém, você faça o que você puder sem sacrificar o seu relacionamento amoroso, o seu trabalho, os seus filhos, porque muita gente fala assim para mim: eu saí do trabalho porque eu tive que cuidar do meu marido que se acidentou, porque eu tenho que cuidar do meu pai, da minha irmã. Olha, isso não é bem assim, tá? Tudo isso que a gente faz, que a gente tem como atitude, tá escondendo algo mais profundo. Aparentemente parece nobre, né? Você deixou o seu trabalho para cuidar do pai, do marido, de alguém. Mas não é bem assim. A gente não pode parar a nossa vida para fazer algo pelo outro. Você pode contribuir com o outro sem parar a sua vida, tá bom? Então, deixa eu ver aqui para começar. Bom dia, Del. Minha xará, Sandra, Drica, Socorro, Solange, Patrícia, quanta gente maravilhosa. Então, vamos lá, deixa eu começar a responder aqui, né, algumas perguntas que eu anotei. Olha, são muitas perguntas, né? Como que eu escolho as perguntas? Eu estou vindo em primeiro momento com aquelas que são mais recorrentes, tá? Porque o que é mais recorrente, com certeza, é o que vai contribuir com um número maior de pessoas, mas isso não significa que eu não vou responder todo mundo. Ou eu respondo no particular, ou eu vou responder aqui em forma de outros conteúdos, tá? O fato é que todo mundo vai ter uma resposta, um carinho, uma atenção. Lídia, bom dia! Gente, vamos lá, coloque aqui para mim de onde vocês estão falando, o que faz sentido para vocês aqui que estão me acompanhando já há um tempo no Instagram, o que você gostaria de compartilhar comigo, tá? E, eu anotei aqui algumas perguntas, eu vou ler e vou responder. Olha, eu recebi dois questionamentos bem semelhantes, embora aparentemente diferentes, mas o fundo é bem semelhante. Olha só, tenho intestino preso e sofro muito com isso, foi o que a pessoa me disse. E aí eu preciso trazer uma consciência para você. Sandra, a gente não tá falando de emoção e de sentimento? O que tem a ver o intestino? Tudo. Sabe por quê? Bom dia, Simone! Zélie de Blumenau, Santa Catarina, que coisa maravilhosa, seja bem-vinda. E aí, gente, por quê? Porque as nossas emoções, lembre-se que eu sou uma terapeuta holística e que eu olho para você como um ser sistêmico, integral. As nossas emoções, elas refletem no nosso corpo. A pessoa, seja criança, adolescente, adulto, idoso, que não conseguiu, que não aprendeu a lidar com emoção, com sentimento, né? Que foi aquela criança que não podia se expressar, que tudo o pai e a mãe falava: para com isso, engole o choro, não fala isso não tá certo, isso não é adequado. A criança não podia se expressar, ela aprendeu a segurar. E ela foi segurando, né? Ela foi segurando tristeza, ressentimento, mágoa, frustração, injustiça. Ela foi segurando aquela vontade de ter carinho, de ter amor e não poder se expressar, né? Não poder falar papai, mamãe, até mesmo hoje na vida adulta para o marido. Eu quero um abraço, eu quero um carinho, né? E a pessoa não conseguiu desenvolver essa habilidade emocional e ela foi segurando tudo. E hoje ela segura, ainda hoje, essas coisas que não fazem bem para ela. A raiva, a tristeza, ela não coloca para fora os seus sentimentos, ela não se expressa como deveria, ela não se impõe nas relações e perante a vida. Então ela não consegue ter uma liberação no seu intestino, né, como deveria. O que é o intestino para o corpo, né, de forma simples? Tudo aquilo que a gente ingeriu, processou, absorveu o que precisava, o corpo tem que pôr para fora. Se você não está pondo para fora, significa que você está segurando tudo isso, tanto os alimentos quanto essas emoções.
E isso pode ser seu, do que você viveu, ou você pode estar segurando numa lealdade invisível que o papai, o que a mamãe, o que alguém teve dificuldade de pôr para fora. Então, a gente pensa que as coisas não estão conectadas, mas está tudo conectado e interligado. Se você tem essa dificuldade de falar dos seus sentimentos, né? Se você é aquela pessoa que nunca pôde discordar de alguém, a pessoa tá ali te maltratando, te desrespeitando e você é obrigada a concordar com aquilo, hoje você tem dificuldade de pôr tudo isso para fora. Porque tudo isso é sujeira, é o que não te faz bem, é dor, é resto. E você tá segurando, você tá apegado. E é claro que isso não é consciente, né? Porque quem que quer guardar o que não faz bem? Só que a gente não aprendeu a liberar essas emoções. Nós não aprendemos que mesmo quando a gente fala, ó, não gosto de você, não mexa comigo, olha, não gostei do que você fez, olha, hoje eu tô com raiva, eu não tô afim de conversar com você. A gente não aprendeu que isso é natural, muito pelo contrário, né? Sempre recriminação, poda, poda, poda. A criança vai falar com o pai e talvez você não se lembre disso, mas tá tudo aí registrado no seu inconsciente. E aí o pai falava, agora não tenho tempo, tô assistindo o jogo, assistindo o jornal, né? Tô conversando com a sua mãe. Aí você ia lá mostrar pra mamãe, mamãe, olha o que eu fiz, mostrando que você vestiu a roupinha na boneca, que você fez um desenho. Não me fala nada, hoje eu tô com raiva, eu não tô com paciência pra ninguém. E aí você foi engolindo tudo aquilo, né? Engolindo e tendo que segurar. E quando você chorava, porque você não sabia o que fazer com as emoções, você chorava, ainda levava bronca. Esse menino só chora, essa menina só chora. É aquela coisa, eu não aguento mais ouvir você chorar na minha cabeça. Então, você levou isso para a escola, chegou na escola, ninguém te ajudou a lidar com essas emoções e você tá carregando isso até hoje, tá? Então, qual que é a consciência que eu quero trazer para você? Você precisa fazer um mergulho para dentro de si, para entender que sentimento você está segurando para soltar, para começar a pôr para fora tudo que você precisa. E um bom exercício para você que está me ouvindo é o seguinte, comece a se expressar. Sandra, eu vou falar, eu perco a voz. Eu sei, eu também perdia. Eu também tive intestino preso por anos na minha vida. Eu ia falar alguma coisa para a pessoa tinha me magoado, a pessoa tinha pisado no meu calo, me humilhado e eu ia falar. Quando eu ia falar, dava um nó aqui. Entalava tudo, eu não conseguia falar e eu começava a chorar. E aí eu chorava mais ainda porque eu tinha raiva de mim também por eu não conseguir falar. Mas ninguém me ensinou isso lá atrás. Então, a gente precisa começar a pôr para fora. Comece a falar, mesmo que seja um pouquinho por dia. Olha, uma pessoa pisou em você, tropeçou, fez qualquer coisa, mesmo que tenha sido sem querer. Fale, olha, você pisou em mim, hein? Ah, foi sem querer. Sim, foi sem querer, mas você não pediu desculpas. Porque tem gente que esbarra na gente, né? Direto acontece. Esbarra na gente, a pessoa não tem a capacidade de olhar e falar, desculpa, foi sem querer. Mas a gente precisa começar a se expressar. Comece a se expressar, sabe? Comece a falar dos seus sentimentos, das suas emoções. Sandra, e se as pessoas me julgarem? Deixem julgar. Você é uma pessoa adulta, você não tem que se preocupar mais com julgamento, tá? Você tem que se preocupar com você. Se você não se amar bem direitinho, ninguém vai fazer isso por você. Ó, a Zélie falou assim, também tenho problemas com o intestino preso. A Crochê falou, fui criada assim. Sim. Ó, a Silvana, eu sinto que tenho essa dificuldade, vejo isso também na minha filha. Comece a incentivar a sua filha a falar. Sabe, quando ela for falar, deixa ela falar. Mesmo que a ideia dela, eu não sei que idade ela tem, ainda não seja bem formatada. Deixa ela falar, deixa ela se expressar.
eu fui muito podada. Hoje em dia, quando meu filho chora, minha filha chora, eu falo, pode chorar. Não tem essa história, sabe, de homem não chora. Pode chorar, meu filho, chora e conta pra mamãe o que aconteceu. E aí, dê vazão, acolha o sentimento da sua filha, mesmo que ela não esteja certa, mas ensine ela a pôr para fora o sentimento, e aí, conforme ela for tendo maturidade, você vai ensinando ela a se equilibrar. Porque a gente precisa falar e pôr para fora? Precisa, mas a gente não pode falar de qualquer jeito, né? A gente vive num sistema maior que é a sociedade, e dependendo do que a gente fala, a gente leva um processo. Mas isso não quer dizer que você não deva falar. Você só tem que ter cuidado com as palavras. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos, desde pequenininhos, a falarem o que sente, a se colocarem na vida. Mesmo que sejam crianças e estejam reclamando de você, pai e mãe. Olha, mãe, eu tô precisando de atenção, eu tô precisando de carinho. Mãe, você não tá me ajudando. Mãe, eu tô precisando de você. Ontem, teve uma fala do meu filho, ele tem 5 anos, que me tocou assim, que naquela hora eu falei, meu Deus, tô errando. Eu tava preparando o remedinho dele, que ele tá meio doentinho, e aí ele virou pra mim e falou, vem mãe. Eu falei, eu já vou, filho, tô pegando seu remédio. Aí ele, mãe, vem, eu tô precisando de você. Eu larguei tudo e fui. Ele é pequeno, me abaixei, fiquei quase na altura dele, né? Fiquei de joelho e falei, tô aqui, filho, fala o que você quiser, me fala. Às vezes a gente precisa parar tudo, porque ninguém ensinou isso pra gente. A gente sabe hoje quanta dificuldade a gente enfrenta na vida, então a gente precisa ensinar os nossos filhos, e daí eu deixei ele falar. E ele tem 5 anos, ele se expressa muito bem, mas ele não fala articulado e rapidamente. A fala dele é muito pausada e tem hora que dá falta de paciência na gente. Mas mesmo assim eu ouço, e eu e o meu marido, a gente tá policiando a minha filha, porque a minha filha fala assim, anda João, anda, fala logo, anda, anda, e aí ele fica mais nervoso e ele não consegue se expressar. Então, gente, é um exercício. Esse mesmo exercício a gente precisa fazer conosco. É você olhar para você com paciência também, sabe? Quando você tem algo para falar, se você disser assim para mim, Sandra, eu ainda não consigo falar olhando no olho da pessoa. Treino. Vá para o espelho e fale com você. Todos os dias, 5 minutos na frente do espelho, converse com você. Ponha para fora tudo o que aconteceu. E vá fazendo esse exercício até você conseguir falar para as pessoas. Sandra, tem um fundo sistêmico? Tem um fundo sistêmico, né? Pai e mãe. Às vezes você vai precisar fazer uma constelação familiar para ressignificar o que está aqui dentro guardado. Porque muitas vezes, por mais que a gente tenha mentalidade e conhecimento, a gente não consegue porque tem algo bloqueado aqui. E às vezes você precisa fazer esse desbloqueio dentro de uma terapia, tá? Ó, a Silvana falou assim, eu sinto que tenho essa dificuldade e vejo também na minha filha. Ah, tá, eu já li, desculpa. Hoje consigo falar algumas coisas e bem difícil. Vanessa, interessante, é isso mesmo. Lucirene, bom dia, Lu. E aí, ó, a Vanessa falou assim, Sandra, comecei a falar mais, porém ainda estando certa, me sinto mal. Exatamente, por quê? É muita carga em cima da gente, Vanessa. É um exercício, é um treino. A libertação emocional, ela requer treino. Por quê? Por muitos anos nós fomos podados, por muitos anos a gente não soube se expressar. E hoje, quando a gente se expressa, dá um peso, né? Eu passei por isso também. E o que eu digo para você? Não pare. Não pare. Vá se expressando, vá falando, não pare. Quando a gente começa um processo de cura emocional, eu já falei isso em outra live e eu preciso falar novamente. Vai vir à tona um sentimento de culpa e de insegurança e muitas vezes de rejeição, de abandono também. Mas a gente precisa sustentar esse sentimento. Por quê? Aonde está esse sentimento é aonde está a dor. Se você faz isso por uma semana, 2, 3, um mês e você vê que tá ficando
pesado do mesmo jeito, aí você sabe que não basta só isso, que você vai precisar fazer uma constelação, que você vai precisar de uma mentoria, né? De um método solar. Por quê? Porque às vezes é algo que está muito profundo dentro de você que só a atitude não resolve. Algumas coisas que estão dentro de nós, mas estão mais na superfície, vamos dizer assim, com atitudes a gente consegue mudar, outras não. Precisa desse ressignificar interno, da atitude e da persistência, tá? Então, a princípio, o que eu digo para você, sustente essa má consciência, sustente esse mal-estar, esse sentimento que pode ser culpa ou qualquer outro. Simone, você é maravilhosa, obrigada, vocês também são. Ó, a Lídia de Firminópolis, bem-vinda, Lídia. Gente, vamos colocar coraçãozinho, vamos colocar coraçãozinho. Ó, tem aqui. Ó, a Zélia falou assim, no meu tempo de criança eu tinha até medo de perguntar as coisas para os meus pais. E eu vou te dizer que eu também. Eu tinha medo de tudo, porque nós fomos criados assim, para sermos pessoas medrosas, pessoas submissas aos nossos pais. Mas isso não é saudável. Tudo está em constante evolução. Quando os nossos pais faziam isso conosco, né? Tinha aí algumas questões envolvidas, como por exemplo, o porquê que eles tinham isso. Muitas vezes porque queriam proteger a gente demais, o que não é saudável, né? E outras vezes porque eles tinham tantas feridas emocionais dentro deles que eles não conseguiam ensinar nada diferente pra gente, porque a gente dá o que a gente tem. Se você não tem segurança, confiança, coragem e equilíbrio emocional, como que você vai dar isso? Para sua esposa, para os seus filhos, no trabalho, na sociedade, tá? E aqui eu já quero entrar em outra pergunta que eu recebi. Sandra, a minha filha, quando fica nervosa, ela tem dor de barriga. O que eu faço, né? Vem nessa mesma situação do lidar com as emoções. O que acontece? O nervosismo é natural, a gente precisa acolher e ela não me falou que idade tem essa criança, mas você, enquanto mãe, acolhe o nervosismo dela, ensina a ela que isso é normal e aos pouquinhos vai modelando para ter equilíbrio, mas não é a gente jogar essas coisas para debaixo do tapete. E olha o quanto isso é grave, né? Que ela sente já dor na barriga. O que é a dor na barriga? É a indigestão das emoções também. É aquilo que a gente teve que engolir, aquele sapo que a gente engole, porque a criança também engole, ou dos amiguinhos, ou da escola, da professora, da mãe, da família, de alguém, ela teve que engolir e ela não consegue digerir. E aí toda vez que essa criança fica nervosa, lá vem a dor. Agora, gente, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vou falar novamente, tá? Eu estou trazendo para vocês conhecimento sistêmico, psicossomático, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, negligencie o seu corpo. Se tem uma dor na barriga, vá ao médico também. Talvez o médico não seja sistêmico e talvez ele não concorde com essa abordagem sistêmica. Mas mesmo assim, olhe o corpo da sua filha e não descarte esse entendimento sistêmico, porque tudo que a gente tem que engolir e a gente não consegue digerir, ó, fica aqui, dá cólica, dá enjoo, dá muita coisa aqui dentro e às vezes você pode até ter diarreia, porque tem gente que tem, a grande maioria tem a prisão de ventre, mas tem gente que tem. Por quê? Porque a pessoa não consegue liberar por cima, ela libera por baixo, entende? Então, o que a gente precisa fazer? Ensinar essa habilidade emocional para os nossos filhos. Tá com raiva? Parabéns, raiva, seja bem-vinda. Tá nervosa, filha? Por quê? Vamos acalmar. Ensinar os seus filhos, as suas crianças a meditarem, a respirarem. A meditação é uma respiração consciente. Se você gosta de uma meditação com música, por falar em música, vocês estão ouvindo a música que eu pus para vocês? Responde para mim, por favor.
Eu pus uma música hoje para vocês para deixar o conteúdo mais leve e esqueci de perguntar se vocês estão me ouvindo. Responde para mim se vocês estão conseguindo ouvir a música, senão eu vou aumentar o volume. E aí, às vezes a música frequencial, não pode ser qualquer tipo de música, tá? Porque a música frequencial, ela chega nas ondas mais profundas do seu cérebro. Obrigada, Andriana. Deixa eu aumentar então. Poxa, uma música tão gostosa. E agora, vê se vocês estão ouvindo. Marcos, não, ainda não? Então deixa eu pôr mais alto, gente. Era para ficar mais agradável e eu acabei esquecendo de perguntar, mas nunca é tarde. Vou colocar aqui mais alto. E agora? Aumentei, vou esperar vocês responderem. Bom dia, Nilzete, Silvia, minha mentorada linda. Nilzete, hoje já foi liberado o 4º episódio do Desafio da Gratidão, viu? Não deixe de fazer. Ok? Deu para ouvir? Valeu. Gente, se tiver muito alto, impedindo que vocês me ouçam, coloque aqui que eu abaixo um pouquinho, tá? E aí, a música frequencial, ensinar a criança a parar e respirar, isso vai trazendo para ela consciência, presença. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Parece óbvio, mas as pessoas não fazem o óbvio. Uma coisa que cura criança, os nossos filhos, é contato com a natureza. Sabe, com os bichinhos, pôr o pezinho no chão, abraçar uma árvore. Então, pra gente ajudar os nossos filhos a se equilibrarem emocionalmente, coloque os filhos de vocês com contato na natureza. Por quê? Se você hoje leva o seu filho para uma terapia como a constelação familiar, não tem condições. Sabe por quê? A criança, ela é um reflexo dos pais. Então, se você falar, Sandra, minha filha não tá bem, eu posso constelar minha filha? Não, você pode se constelar. Por quê? A sua filha é um reflexo seu e do pai. Então, a criança ela ainda não tem muito conhecimento, muita habilidade para se expressar terapeuticamente, dependendo da idade, né? Então, coloque os seus filhos em contato com a natureza, o máximo que vocês puderem. Banho de piscina não, banho de mar, de cachoeira, né? Claro que com cuidado, com proteção, com segurança, porque existem lugares perigosos, né? Põe a criança para caminhar no jardim e aí ela vai se equilibrando, porque a natureza, ela traz harmonia para a criança. Se ela tiver um bichinho, também faz bem, um cachorrinho, né? Então, o que a gente pode fazer para os nossos filhos? Incentivá-los a dar vazão para suas emoções com equilíbrio, acolher, dar colo, dar carinho. Sandra, assim eu não vou ensinar o meu filho a ser fraco, porque você fala que a gente não pode fazer muito pelos filhos. A gente está falando de filhos adultos, né? Nessa hora. E adolescentes que já têm uma outra consciência. Agora, criança precisa se sentir segura, protegida, precisa se sentir adequada, precisa sentir que ela pode falar sem ser julgada. Então, deixa a sua criança falar, ensine ela a falar sobre as suas emoções e acolha. E use os artifícios que você tem hoje para poder contribuir com seu filho. A meditação, a respiração. Eu pego muito na mãozinha do meu filho, que ele é bem ansioso, e eu falo, vamos respirar com a mamãe. E a gente respira junto ali por um tempinho. Inspire profundamente, solte lentamente. Sandra, vai resolver? Depende, eu não sei o quanto seu filho tá assim, mas é um processo. Quanto mais você faz, mais resultado vai ter. É um treino, né? Se você quer ser bom em algo na vida, você precisa treinar. E busque você, pai e mãe, se desenvolver, para você ter condições de dar suporte emocional para o seu filho. E aos pouquinhos ele vai saber lidar com as emoções, ele vai saber se expressar.
adequadamente. E isso vai melhorando com o passar dos anos, tá? Mas é preciso começar. Ó, a Beatriz falou assim: Sandra, minha filha faltou ontem na aula de reforço e hoje uma colega falou que iria conversar com ela devido à falta e hoje foi para a escola e passou mal com desconforto abdominal. Aí, tá vendo? A criança ela é muito sensível. Então, olha, uma exclusão. Infelizmente, as pessoas não têm maturidade emocional, né? Não importa o porquê a sua filha faltou. Se ela faltou, isso não quer dizer que ela não faça parte daquele contexto. Mas a criança, uma criança julga a outra, uma criança recrimina a outra. E por quê? Provavelmente ela aprendeu isso em casa. Porque aonde que a gente aprende tudo? Tem gente que fala assim, é na escola. Não. Não é só na escola, a escola também, mas o berço de tudo é a casa, é a família, o pai, a mãe, e daí as crianças, elas transferem isso. Então você precisa conversar com a sua filha, dizer para ela que não tem problema, e acolher. Se ela tá passando mal, não dá bronca, acolha ela, vai conversando, ela precisa se sentir segura, ela precisa saber que ela não fez nada de errado, porque muitas vezes, né, isso já aconteceu. Aconteceu comigo. Algumas vezes eu cheguei na escola e a professora logo na porta, porque seu filho fez isso e tal, aí eu olhei pra ele e falei, vem na mamãe. Abracei, acolhi. Gente, olha a diferença, tá? Ele tem 5 anos. É diferente de um pai adulto acolher um marmanjo. Presta atenção. E aí acolhi, abracei, falei, filho, conta pra mamãe o que aconteceu. E eu vi ele, e eu vi meu filho. E a professora, eu percebi que ela ficou desconfortável com isso, que ela esperava que eu fosse recriminar o meu filho na frente dela e na frente dos coleguinhas. Nunca, jamais eu vou fazer isso. Por quê? Para ele se sentir humilhado, rejeitado e levar um trauma para a vida inteira? Mas é claro, eu acolhi, abracei, conversei, expliquei, filho, isso não é legal. Da próxima vez, vamos tentar fazer assim? Chama a professora. Ele falou, mãe, eu chamei, mas ela não fez nada. E daí o que ele fez? Ele resolveu o negócio do jeito dele. A pessoa adulta que estava ali, que tinha que orientar o meu filho emocionalmente, porque ele é uma criança em construção, né? Não fez. A criança resolve as coisas do jeito que ela sabe, do jeito que ela acha, né? Porque a criança está em construção. Então, acolha o seu filho, acolha a sua filha. Nunca envergonhe o seu filho na frente de ninguém, nem só você e ele. Converse com eles. Sandra, mas você faz isso todo o tempo? Não, eu já errei muito, né? Agora eu sei o que fazer, mas eu já errei muito e agora com a minha filha mais velha que tem 13 anos, eu estou ressignificando o que a gente errou, eu e o pai dela, porque a gente errou muito com ela. Nós fomos criados de um jeito e a gente foi transmitindo para ela o que a gente tinha recebido. E o que a gente tinha recebido não era o certo. Os nossos pais deram pra gente o que eles tinham. E não é porque são os nossos pais que eles fizeram certo. Mas eles fizeram o que eles tinham conhecimento. Mas tudo na vida evolui, tudo evolui. Então, qual que é a reflexão aqui, né, para essas nossas crianças? Inclusive, ontem eu fiz um story sobre isso, que tá muito difícil ser criança e adolescente. Eu não vou entrar nisso agora porque requer uma live bem aprofundada. Mas eu vou fazer uma live sobre isso, porque os nossos filhos estão sofrendo. Criança não pode brincar porque tem hiperatismo. Como é que é? Hiperatismo, né? A criança, se fica calada, tem algum problema, tem algum déficit. A criança não pode fazer nada. Hoje tem um nomezinho, um rótulo para tudo. Tá difícil ser criança. Se a criança sobe em árvore, é um menino atentado. Se a criança fica enfiada no quarto, é problema, porque ela vai se enfiar no mundo da internet e a gente sabe que isso não vai dar certo. Então, gente, tá muito difícil ser criança. Mas por que tá difícil ser criança? Porque os pais não têm habilidade para lidar com essas crianças. E daí delega tudo para a escola, para o avô, para a avó, para a babá, para a empregada, para a creche. E aí os pais falam assim para mim, mas Sandra, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, eu preciso trabalhar. Eu sei, todo mundo precisa, eu também preciso trabalhar. Só que, antes de tudo, nós escolhemos
ser pais. E é obrigação sua ser o melhor pai e a melhor mãe que você consegue ser. Não importa se você chegar cansado, você tem que ter tempo para ver os deveres, para dar amor, para ensinar, para ter tempo de qualidade com os seus filhos. Quantos pais dizem para mim assim, eu trabalho demais, eu tenho que ter um tempo para mim. Quinta, sexta e sábado eu preciso de um tempo para mim. Eu tenho happy hour com os meus amigos, eu vou pro salão, eu vou para tal coisa. Tá, você vai fazer tudo isso, o seu filho, a sua filha, que já ficou a semana inteira sem você, ainda vai ficar sem você na quinta, sexta à noite e no sábado, porque você tem obrigações com você? Sim, você pode cuidar de você, né? E deve. Mas, em primeiro lugar, você tem que dar sequência saudável à sua família. E a sua família são os seus filhos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Tá, Beatriz, o caminho é esse, é você acolher, é você transmitir segurança para ela, é você apoiar para que ela saiba que o melhor que ela fizer é o melhor dela, sabe? Ela não precisa ser a melhor da turma, ela não precisa tirar a melhor nota, ela faz o melhor dela e talvez ela não consiga ser tão boa quanto todo mundo espera, mas que ainda assim o esforço dela valeu a pena, que se não foi dessa vez, vai ser da próxima. E o que eu tô falando para você serve para mim. Em outros momentos, eu já falei aqui que a minha filha, ela tem uma certa dificuldade, né? E aí, ontem mesmo, eu até falei que eu estava em reunião na escola, justamente por essa dificuldade. E daí, eu e meu marido conversamos com ela o seguinte: tudo isso que eu tô falando para você, filha, o seu melhor é o suficiente. Mãe, mas isso, eu não consegui a nota e tal. Se você tá dando o seu melhor, é o suficiente. As pessoas são diferentes, né? E não é porque uma criança tira 7 e a outra 10, que a que tirou 10 é mais inteligente. Não é bem assim. Quantas histórias a gente tem de sucesso que não foi assim e que até hoje essas mentes brilhantes estão favorecendo a humanidade. Einstein, por exemplo, né? Que a professora chamou a mãe e disse: olha, tira o seu filho daqui, ele é burro demais, ele não aprende nada, ele está atrapalhando a turma. E quem é Einstein hoje? Então, somos nós, pais, que vamos determinar o futuro dos nossos filhos. Claro que a gente tem um sistema educacional que a gente tem que cumprir ali, levar os nossos filhos, ter nota e tudo, mas a gente não pode bitolar os nossos filhos nisso, porque senão eles já vão crescer com ansiedade, depressão, sentimento de inadequação, de rejeição, de insegurança, de tudo. Então, cabe a você, Beatriz, conversar com ela, trazer essa consciência para ela, tá? Tá assistindo à noite, Nilzete, que bacana. A Andriana falou assim: Sandro, o que fazer com a criança que não quer dormir sozinha e tem 7 anos? De forma geral, é um período que as crianças, elas começam a entender que existe um mundo fora. O mundo fora da mãe, o mundo fora do pai, e que a proteção já não é totalmente integral. Então é natural que a criança tenha medo e é natural que a criança tenha medo do escuro. É natural, mas a gente tem que trazer um equilíbrio aqui. Mas eu quero te trazer primeiro a consciência. Porque somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Nessa primeira infância, as crianças, elas de alguma forma, elas estão protegidas por uma redoma, tanto do seu sistema familiar, quanto por uma redoma espiritual. E aí, aos poucos, essa redoma, ela vai se diminuindo e a criança vai percebendo o mundo exterior. E a criança, ela percebe muito mais do que nós adultos, porque ela é muito pura. A criança, ela vê coisas no escuro que eu e você nós não vemos. E não é porque eu e você não vemos que o que a criança tá vendo não existe, tá? Nós precisamos entender isso.
Eu sempre falo que a inteligência emocional, ela caminha muito com a inteligência espiritual. Então a criança, ela percebe coisas, ela vê coisas que nós não vemos. E nós precisamos também desenvolver essa capacidade nos nossos filhos. Não de dizer que é besteira, que não existe nada ali. Não é isso, porque a criança está vendo e é real. E talvez ela não fale para você, porque a criança ela tem medo do pai e da mãe não acreditar nela. A criança tem medo de falar alguma coisa e o pai e a mãe deixar de dar amor, carinho e proteção para ela, porque muitos pais fazem isso. Então, é acolher, é ficar com ela no quarto até ela conseguir dormir, é deixar um abajuzinho, é deixar ali sempre uma luzinha, para que ela veja que você tá ali. É quando ela te chamar, você chegar, ir lá, para ela ver que ela não tá só, que quando ela precisar, o pai e a mãe vão estar ali para proteger ela, porque a criança, ela se sente protegida com o pai e a mãe, e é aos poucos, e desenvolvendo essa maturidade emocional, mas é aos poucos, tá? Para que não perca a ludicidade e fazer o que você acredita. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz orações, faça orações com a criança. Isso vai ajudar, porque, gente, a inteligência emocional e a espiritual, elas caminham juntas. Então, vá desenvolvendo habilidades com o seu filho, dizendo para ele, para ela, olha, tá tudo bem, o escuro, ele é algo bom, a gente dorme mais gostoso, vai conversando, né? Não crie mais monstros, mais problemas do que a criança tá vendo, mas também não despreze, não negligencie o que a criança sente. E aí vá acolhendo aos poucos. Eu vou te falar uma coisa, isso também aconteceu com a minha filha e provavelmente vai acontecer com o meu filho também. E o que eu e o meu marido nós fizemos? A gente colocava ela no quartinho dela, do jeitinho que eu tô falando pra você, com abajur, a gente conversava, ensinava, incentivava. Às vezes que ela falava, eu vi tal coisa, a gente não como que é a palavra correta? A gente não dizia que aquilo não era real, mas a gente dizia para ela que não precisava ter medo, que o que ela estava vendo podia estar ali mesmo e que era só ela chamar o papai, a mamãe. A gente rezava com ela, a gente ia dando para ela segurança para ela agir com aquilo. Até que lá por volta dos 8, 9 anos, ela falou assim pra gente: olha, mãe, eu vi um amiguinho. Ela falava assim, eu vi um amiguinho e eu falei pra ele que eu não estava gostando dele me assustar, porque eu sou uma criança. Ela falou assim, eu sou uma criança de Deus, eu sou luz, ele não podia fazer isso comigo. E aí ela teve coragem de enfrentar o que ela estava vendo. Mas é claro que isso foi uma construção, tá? Eu e meu marido fomos conversando, trabalhando isso, porque muitas vezes a pessoa fala que não existe nada e a criança, com medo de ser recriminada, para de falar, mas não deixa de ver. E aí, nesse dia que ela enfrentou esse amiguinho, no dia seguinte, para você ver como foi interessante, nós colocamos ela para dormir e ela falou, pode apagar a luz, mãe, não precisa mais da luz ficar acesa, agora eu não tenho mais medo do escuro. Então é um processo. E assim, eu tô dando um exemplo, tá? Do que aconteceu comigo e do que acontece com a maioria das crianças, mas existem outros fatores sistêmicos também, tá? Essa criança, ela pode ter sido deixada no berço chorando à noite por alguma razão, porque a gente ouve muito isso, né? Ah, deixa a criança chorando no berço, ela vai chorar até dormir. E daí era noite ou então estava mais escurinho e isso gerou um trauma nessa criança. Então a gente precisa entender que não é só uma coisa, existem outros fatores. Pode ter tido um trauma que veio lá da infância e tem junto com esse trauma essa questão espiritual que ela acontece. Por mais que tenham pessoas que digam que não acontece, que não é verdade, que é imaginação, que é isso, que é aquilo, não é bem assim, tá?
Hoje, a própria ciência tem estudos comprovando tudo isso. Então, a gente já não pode mais negligenciar o invisível. Não é porque você não vê que não exista. Então, essa é uma reflexão. Também um assunto muito profundo, viu, Adriana? Que ainda tem muitas ramificações, mas nesse nosso tempo aqui é o que eu posso trazer para você, tá? E aí, ó, a colega falou que a Pro falou que iria conversar com ela. Então, já prepare a sua filha. Olha, a professora vai falar. Você conhece a professora e ela, você já tem mais ou menos dentro da sua mente o que a professora pode falar com ela. Prepare ela para receber essas palavras, se possível esteja ao lado dela nesse momento, para que você acolha a sua filha. Porque talvez, né, eu já ouvi isso aqui na escola da minha filha uma vez que eu não a levei para a escola porque ela não estava passando bem e a professora falou assim: "Ai, mas por qualquer coisinha não vai vir para a escola?" É qualquer coisinha para a professora, para o amiguinho, mas para a criança não, porque o sentimento da criança ele é muito largo. Então, eu estava na frente e eu falei assim, não, professora, não é qualquer coisinha, o sentimento da minha filha, o que ela está sentindo no corpo dela não é qualquer coisinha, porque aí a gente vai anestesiando os nossos filhos a não sentirem. Hoje em dia a criança tem um resfriado, mesmo assim, o pai manda a criança para a escola, a criança tá lá, nem consegue respirar direito, o narizinho escorrendo e manda a criança para a escola, quando na realidade o corpo tá falando, né, com o pai e com a mãe. E a gente acha que tudo é só vírus e bactéria, né? Mas o corpinho da criança tá falando, olha, eu tô precisando de carinho, de atenção, de aconchego, de amor de pai e de mãe. A criança tá chorando, o nariz tá escorrendo, tá lacrimejando. Quando eu digo tá chorando, é o corpo tá falando, tá? Então a gente precisa entender que, por mais que seja só um pequeno resfriado, a gente tem que acolher a nossa criança, porque por trás desse resfriado tem algo mais. A gente precisa aprender a olhar além do que a gente consegue enxergar. Então acolha a sua filha, vá com ela, não diminua o que ela sente. Eu não sei o porquê ela não foi para a escola, mas pese aí o que aconteceu para você encontrar as palavras certas para falar com ela, tá? Sandra, minha neta faz a respiração e diz também, quando alguém tá nervosa, que ela diz que acalma, respira e solta, é isso mesmo. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês, de tanto eu estar vendo, né, muito recorrentemente questões de crianças assim, eu já estou preparando uma meditação para as nossas crianças, tá? Em breve eu vou soltar ela no YouTube e eu vou avisar aqui para vocês fazerem com os filhos de vocês. E assim, se os filhos de vocês estão com muitas questões, qual que é o caminho? É você, pai e mãe, se desenvolver, se autoconhecer, se curar, ressignificar o que tem dentro de você para você aliviar a vida do seu filho. Porque os nossos filhos, eles captam tudo por ressonância. Mesmo que você não acredite, nada disso seu filho capta. Então, a gente precisa se curar, se conhecer para a gente fortalecer os nossos filhos, tá? Tô falando de filhos, crianças e adolescentes, tá? Não tô falando de adulto. Adulto é outra história. A Nilzete está falando, né, que ela tem 4 anos, e verdade, quando a gente está na mentoria, no Método Solar, nós vamos fazer as meditações, a netinha dela senta do lado, é uma gracinha, e sempre eu falo com ela, né, Nilzete, falo para ela, bem-vinda, que bonitinho, eu dou alguns exercícios e alguns tem que desenhar para a gente trabalhar a nossa criança interna, e ela desenha do lado da Nilzete, me mostra o desenho. Bom dia, Cecília! Gente, olha só, tem alguém que queira entrar ao vivo comigo para eu trazer um aconselhamento sistêmico? Se tiver, coloca aqui, tá? Porque o nosso horário tá avançado, eu vou já partir para atender você. E aí tem muitas questões aqui que eu recebi, mas vai ficar para o nosso próximo despertar sistêmico.
Ah, Nilzete, você enche meu coração de alegria, viu? Que bom, Sandra, você é uma profissional maravilhosa, obrigada. Eu vou dar um tempinho para você colocar aqui, enquanto isso eu respondo a última pergunta. Se tiver alguém querendo entrar ao vivo, eu vou chamar, se não, eu vou finalizar a live, tá bom? E eu recebi uma questão delicada sobre síndrome do pânico. O que eu vou falar é só o que é? Não, porque dentro da visão sistêmica, nunca tudo é só o que é. Existem possibilidades, porque você é um ser, eu sou um ser, eu sinto diferente de você e assim sucessivamente, e as percepções são diferentes, embora às vezes os sintomas sejam iguais, tá? Então, o que eu vou trazer sobre a síndrome do pânico? Alguns movimentos que normalmente acontecem, algumas possibilidades. A síndrome do pânico, ela pode estar relacionada a algo que você viveu, a algo que foi dolorido, a algo que te traumatizou, que trouxe para você uma forte pressão. E aquilo ficou latente em você, um medo muito grande. Mas também está relacionada a outras questões, também pode estar relacionada a outras questões, como por exemplo, filhos que estão carregando as dores do pai, as dores da mãe. Às vezes a mãe e o pai têm uma dor tão profunda e não quer olhar para aquilo, por qualquer que seja a razão, porque não se sente capaz, porque tem vergonha, porque é algo inconsciente que nem percebeu que tem dentro de si ali uma dor. E aí, o que acontece? O filho, com medo de algo acontecer com o pai, com a mãe, o filho absorve aquilo. E o filho carrega essa síndrome do pânico para dizer o seguinte inconscientemente, tá? Papai, mamãe, eu te amo tanto que eu vou olhar para isso por você. Eu estou aqui permitindo-me sofrer no seu lugar. E aí, o que eu quero dizer para você? Sandra, isso é determinante? Não. Lembra que eu já falei, isso não é determinante. Isso são algumas possibilidades sistêmicas que acontecem dentro de um quadro de síndrome do pânico. Então, a pessoa, o pai e a mãe, tá passando por algo, mas não quer olhar para esse algo, porque tem medo de que algo aconteça e realmente acaba acontecendo. O filho olha para isso. Então, por exemplo, aquele pai que tem muito medo do filho crescer, do filho sair, de acontecer alguma coisa com o filho, perder o filho e o filho morrer. O que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele desenvolve sistemicamente essa síndrome do pânico para a família ter que olhar para isso. E aí, olha o quanto isso é delicado, né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa com síndrome do pânico e a gente pensa, a pessoa está vivendo isso. E não é bem assim. É o sistema familiar. É a família como um todo. Então, às vezes, não basta só o filho ou a filha buscarem um tratamento, um auxílio. A mãe e o pai precisam ter essa consciência, tá? E claro que tem outros fatores? Tem outros fatores. A pessoa, ela pode ter presenciado, vivido algo que traumatizou. Por exemplo, ela passou por uma situação que fez mesmo com que ela tivesse medo de morrer, pode ter sido um acidente, ou ela viveu o acidente, ou ela viu esse acidente. Ela pode ter se sentido culpada por alguma coisa. Culpada pelo pai, pela mãe não ter sido promovido, culpado pelo pai, pela mãe não ter tido uma vida melhor porque tinha que trabalhar para dar tudo para ela. E tudo isso é um movimento inconsciente, tá? A pessoa, a criança, o adolescente pode também ter se sentido culpado por alguma exclusão dentro da família. Porque tem famílias que exclui o tio, a tia, o irmão, exclui um filho.
Muitos de nós, por exemplo, eu estou no meu segundo casamento, quer dizer, eu estou no primeiro casamento e meu marido, eu sou o segundo casamento dele. E aí o que acontece? Quando tem uma exclusão, o que seria uma exclusão? Vou te dar esse exemplo. É quando você, antes de entrar nesse relacionamento, você pode ter tido um filho e não quis esse filho porque não era o momento, você deu para adoção, ou você abortou esse filho, ou você nunca sequer nem falou nesse filho, e às vezes o aborto aconteceu e você nem soube, porque muitas de nós mulheres, e isso é algo comprovado hoje, tá? Muitas de nós mulheres tivemos aborto sem saber. Às vezes era um aborto bem ali no início da gestação e a gente teve um sangramento e a gente confunde aquilo com menstruação. Você nem sabe que abortou, mas teve um aborto. E aí você vai para um relacionamento e os seus filhos desse relacionamento, porque tudo está conectado no sistema familiar, tá? Por laços invisíveis. Lembre-se que não é porque é invisível que não existe. Talvez você ainda tenha essa crença dentro de você, né? É invisível, não existe, não tem como. Mas não é bem assim. Existe ressonância energética. A gente sente a energia, a gente capta a energia. E aí, a criança hoje, ela desenvolve um quadro de síndrome do pânico por causa de um ser que foi excluído, mesmo que não tenha sido intencional. E isso acontece também, eu dei o exemplo da mulher, mas acontece também com o marido. Às vezes o marido se relacionou com uma pessoa antes de você, essa pessoa abortou ou ele teve um filho com essa pessoa e nunca falou nesse filho, nunca assumiu esse filho. E tudo, existe uma lei sistêmica. Tudo que você exclui, a vida vai incluir. A vida vai incluir de uma forma ou de outra. Então, esse filho que ninguém nunca deu um lugar para ele, você pai ou a mãe, o que acontece? Ele vai ser chamado a ser incluído dentro do seu sistema familiar pelo seu filho atual, através da síndrome do pânico. Então, existem muitas possibilidades. E por que eu trago algumas? Porque cada família é um sistema. Porque cada pessoa sente diferente e reage diferente. Então eu preciso trazer essa consciência para você. Claro, tem outras situações? Tem. Você pode estar vivendo uma síndrome do pânico porque você sofreu um abuso sexual. Isso pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, na vida adulta, né? Às vezes o abusador foi quem? Pode ter sido até o seu pai, um avô, um tio, um professor, um amigo da família. E aí, essa situação traumática, essa pressão foi tão grande que você está ali hoje passando por isso. Sandra, como que resolve isso? Aqui eu trouxe alguns caminhos para você, mas a forma de se resolver é ter o conhecimento, é aceitar, ressignificar e dar um lugar. Dar um lugar. Quando você dá um lugar para tudo na vida, no sistema, e esse lugar, ele é interno e ele reflete no externo, aí as coisas na sua vida começam a se organizar. Sandra, você está dizendo que a síndrome do pânico pode ser resolvida com a constelação? Sim. É só isso? Não, você também precisa do médico. Porque a síndrome, ela tem emoção e mental junto, mas ela tem reações corporais, físicas, bioquímicas. Então você precisa de algo multidisciplinar, tá? Mas eu preciso trazer essa consciência para você. Tem também uma outra situação. Muitas vezes a gente tem a síndrome do pânico por culpa de estar vivendo algo que os nossos pais não puderam viver, né? Você hoje é uma pessoa feliz no amor, sexualmente, realizada financeiramente, e todos esses movimentos que eu estou trazendo para você, na sua grande maioria, são inconscientes, tá? E aí o que acontece? Você sente a culpa por viver.
E aí você vai perdendo a alegria de viver e a síndrome do pânico vai se instalando. E aí você vai perdendo essa alegria de viver e você fica conectado também com o outro lado do mundo, que é o mundo dos mortos. Então, é aquela pessoa que perdeu a alegria de viver e ela tá mais conectada com o lado de lá do que com o lado de cá. E ela tem ali a síndrome do pânico. E aí você fica vivendo isso porque você carrega uma culpa, ou pelos que os seus pais deixaram de viver e você está vivendo, ou você está carregando uma culpa inconsciente porque alguém do seu sistema familiar não conseguiu viver, ou porque a pessoa sofreu um assassinato, morreu muito jovem, teve uma morte trágica, né? E aí a gente muitas vezes absorve a dor do sistema familiar. Então, a gente precisa ter esse entendimento para saber que não é só uma única causa, existem várias e a gente precisa acolher para conseguir resolver. Senão, o que vai acontecer? Você fica só trabalhando o corpo na medicina e tomando remédio, medicamento. Você pode até se sentir melhor, mas vai resolver? Não vai resolver, porque para resolver você também precisa resolver internamente. E quanto antes a gente faz esses movimentos internos, melhor, maior a possibilidade de cura total. Por quê? Quanto mais a dor, a doença vai se arrastando ao longo do tempo, é mais complicado, porque ela vai tendo mais consequências no corpo. Por mais que a sua mente se restabeleça e o seu coração ainda pode ter requisitos no seu corpo. Então, a gente precisa ter esse entendimento, tá? A pessoa que carrega essa culpa por viver, ela vai perdendo a capacidade de viver através dessa síndrome do pânico e ela vai vivendo muito mais no mundo dos mortos. É aquele famoso morto-vivo que só está esperando o momento para partir. Então, essa é uma consciência. É claro que o assunto é muito mais profundo, tem muito mais coisa, mas eu quis trazer essa consciência para você, porque tudo que acontece no sistema familiar reflete em nós. E quanto mais habilidade emocional e espiritual nós temos, é mais fácil de lidar com tudo. E o que a gente deve fazer? Buscar autoconhecimento e ressignificar tudo isso. Então, Sandro, uma pessoa que tem síndrome do pânico hoje, meu filho tá com síndrome do pânico hoje, o que eu posso fazer para começar a ajudar meu filho? Se você é essa pessoa que eu falei há pouco, né? Que você teve um filho, que você nunca assumiu, que você não deu atenção, que você não deu um lugar para esse filho, inclua esse filho agora. É um movimento de energia. Inclua esse filho, fale sobre esse filho e converse também com o seu filho ou com a pessoa que tem a síndrome do pânico, dizendo para ela, né? É claro que esse é um movimento inconsciente. Então, espere o seu filho dormir, vá lá e converse com ele no ouvidinho dele, depois que ele estiver dormindo, dizendo assim: o papai e a mamãe agora incluiu o teu irmão. O papai e a mamãe agora está fazendo a coisa certa. E esse é um movimento curativo, tá? O que é um movimento curativo? É um movimento que você vai precisar repetir. É o suficiente? Não, não é o suficiente, é o início. Você precisa fazer também, dependendo do quanto está dentro de você e da gravidade dessa situação, dessa síndrome do pânico, fazer uma constelação e, dependendo da idade do seu filho, fazer uma com ele também, uma para ele na realidade, né? E, dependendo da idade, até um processo terapêutico com ele, diferente da constelação, tá? Então, assim, tudo depende, mas é uma consciência que eu preciso trazer para você. Então, para hoje, é esse o entendimento que eu quero deixar aqui para vocês. Lembrando que tudo que foi falado hoje aqui, a gente ficou muito na esfera dos filhos, né?
É interessante como as perguntas vieram em volta disso, até pelo que eu vivi ontem com a minha filha. Então, assim, o que a gente pode trazer de fechamento para esse nosso entendimento aqui? A base de tudo é a infância. A base de tudo é essa habilidade emocional que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos e que a gente tem que desenvolver em nós também. Porque não tá fácil ser pai e mãe hoje, não tá. Porque a gente não tem o conhecimento, a habilidade que a gente precisa ter para lidar com os nossos filhos. A gente faz o melhor que a gente pode. Mas ter filho não é como comprar um carro que vem com manual. Então a gente precisa se desenvolver. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: ah, mas ter filho é simples, você tem o filho, pronto, vai levando como dá. Não é assim, você precisa desenvolver conhecimento, sabe? Se autoconhecer, ler um livro, fazer um curso, se aprimorar para você poder trazer e transmitir para a família, para os seus filhos, o máximo de saúde emocional que você conseguir. Por que eu digo máximo? Porque você tem as suas limitações, porque eu tenho as minhas limitações. Por quê? Porque a gente foi criado de um jeito muito podado e a gente está ressignificando isso até hoje. Sandra, você também? Sim, eu também. Eu sou terapeuta, mas eu sou ser humano. Eu também tenho limitações. E aí, cada vez que você contribui com o seu filho, entenda que isso é curativo para ele. Mas tudo que você precisa fazer por você é curar a sua criança interna. Por que a gente não consegue ter habilidade para ensinar para os nossos filhos o que precisa? Por que a gente não consegue resolver muita coisa na nossa vida? Porque dentro de nós, a nossa criança interna também está ferida. Aquele período da nossa vida lá de trás, ele passou porque você cresceu, mas aqui dentro ele é latente. Então você precisa buscar esse entendimento. A gente precisa se abrir para o novo. E olha quanta coisa boa, né? A minha mãe me criou de um jeito que ela não tinha competência emocional para fazer diferente. Ela não tinha nem condições, porque ela é de uma época que não tinha esse conteúdo aberto na internet. Aliás, não tinha nem internet, né? Não tinha livros acessíveis, a gente comprava um livro. Eu falo isso porque eu desde muito cedo eu gostava de ler coisas relacionadas a essa área mental e emocional, e eu li os livros e eu não entendia, porque é uma linguagem muito difícil. Então eles não tinham nem aonde buscar, mas eu e você temos. A gente não pode ficar mais naquela justificativa de que eu não cresci assim, eu não aprendi, eu não sei. Sim, a gente não sabe, mas a gente pode mudar. Então, tem caminhos para isso. A Jaque tá falando assim: meu neto é agarrado demais com a mãe dele, ele tem 5 anos, tá tudo bem, Jaque. A criança do 0 aos 7 anos, ela tá muito conectada com a mãe, muito conectada. Você vê que às vezes a criança machuca, a mãe pega e é um machucado grave, mas só de estar no colo da mãe, a criança se sente melhor, porque a gente não pode mais fechar os olhos para não perceber o que é óbvio. Por que a mãe traz essa segurança? Porque ali tem uma energia, porque ali tem uma bolha de amor. Então, tá tudo bem. Quando criança, tá tudo bem, tá, Jaque? O que não pode é isso permanecer em determinada fase da adolescência e principalmente na vida adulta. Mas enquanto criança, tá tudo bem. E isso é até sinal de que ele vai se tornar um adulto forte. Por quê? Porque a mãe está trazendo segurança para ele. A mãe está mostrando para ele que ela está ali. Então, isso vai se transformando ao longo dos anos e aí ele vai se tornando um adulto saudável. A gente só precisa prestar atenção se a gente não está ultrapassando a barreira, tá? Porque a gente precisa também permitir que os nossos filhos cresçam, mas até os 7 anos eles são muito crianças. A gente quer que a criança cresça antes do tempo, que ela saiba lidar com coisas que ela não tem competência e que a gente nem ensina.
Nem ensina. E aí, já que eu falei sobre isso, é bom trazer uma outra consciência. Depois dos 7 anos, dos 7 aos 14, a criança está muito na esfera do pai, muito. Isso vale para homem e para mulher. E é natural que seja assim. E é natural que nós, mães, deixemos os nossos filhos aos cuidados do pai. Porque a energia do pai é diferente. A energia da mãe acolhe, protege, acalenta, né? E a energia do pai faz o quê? Também faz isso, mas de forma diferente, né? Filho, levanta a cabeça, enfrenta, vai pra vida. O pai, ele apresenta o mundo para a criança. O pai tem uma energia masculina que é uma energia destemida, que ensina o filho e a filha a lidarem com os obstáculos da vida. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes o que eu vejo, e até eu já fiz isso no passado, é de ver meu marido querendo mostrar o mundo para minha filha, mostrar para ela como se enfrenta determinadas situações do mundo, e eu ainda estava querendo proteger. E aí, quando eu entendi essa filosofia sistêmica, porque mais do que uma terapia, a constelação familiar, ela traz isso pra gente, uma filosofia sistêmica, que se você aplicar na sua vida, vai ser bom para você e para os seus filhos. Então, eu comecei a dar mais espaço para o meu marido e a gente entender que nós fizemos a nossa parte até determinado ponto. E aí, depois dos 14 anos, o que acontece? A gente quase já não tem mais esse poder de esfera na vida dos nossos filhos, né? Porque eles já estão se abrindo para um outro universo. Isso não quer dizer que você vai soltar de tudo e que você não vai mais fazer nada. Até porque eles estão num outro momento da vida, mas eles ainda precisam de orientação emocional, de orientação espiritual, né? Para desenvolverem as suas próprias competências, mas a gente pode ter esse cuidado emocional de forma equilibrada, para que eles possam se desenvolver. A gente dá a capacidade dos nossos filhos de errarem, de acertarem, de aprenderem com ambos, porque a gente não quer que os nossos filhos errem, a gente não quer que os nossos filhos sofram na idade certa, mas tem que deixar, senão eles vão ser fracos, senão a gente não vai estar entregando para o mundo filhos saudáveis. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem uma criança ferida dentro de nós e tem perguntas sobre isso aqui também que vai ficar para o próximo despertar sistêmico, tá? Porque se eu for entrar nele, a gente não finaliza. E daí deixa eu só ver aqui se alguém falou, ó. A Jaque tá falando assim, eu falo pro meu filho levar ele na terapia. Jaque, olha, só com o que você tá me falando, eu vou te dizer o seguinte, não precisa. A não ser que tenha algo aí que você não me falou, né? Mas não precisa, porque ele só tá sendo uma criança de 5 anos, embora a gente queira que seja já uma criança, né, independente, não é. Embora na escola, eu falo isso porque eu também sou pedagoga e psicopedagoga, embora na escola a gente nessa época esteja trabalhando com eles autonomia, é uma autonomia que está sendo apresentada, mas eles ainda não têm essa independência toda. Mas a gente tem que incentivar, né? Mas é natural que queira ficar pertinho da mãe. O que não é natural é se isso estiver impedindo o crescimento dele e o da mãe também. Se a mãe estiver deixando de viver momentos íntimos com o marido, de sair, de se namorarem, de fazerem outras coisas, porque tem que ficar ali apegada ao filho. Aí não. Mas a gente também tem que parar com essa história de ver problema em tudo. Porque se tem algo aí também, a questão não está dentro do seu neto. Está dentro da mãe, se tiver, tá? Por quê? Porque se ele está na energia, na esfera da mãe, ele está captando tudo que a mãe passa para ele, tudo que a mãe sente, mesmo que ela não passa também, tá? Então, às vezes você vê um casal que ele tá junto,
para cumprir tabela, que eles já não vivem bem, que eles estão já planejando uma separação, mas não contaram nada para os filhos. E daí você vê que mesmo sem contar nada, o que os filhos fazem? Os filhos fazem de tudo para o casal estar junto. O filho abraça o pai, abraça a mãe e fala: beijo papai, beija a mamãe. Por quê? Mesmo que eles não tenham falado nada, a criança sente, a criança capta tudo. Os filhos fazem de tudo para o pai e para a mãe ficar juntinho. Vai assistir um filme e fala: papai, senta aqui do lado da mamãe. Papai, você viu como a mamãe tá bonita hoje? Papai, você viu que a mamãe cortou o cabelo? Então você vê que mesmo quando os pais não contam para os filhos sabem o que está acontecendo. Então, se tiver alguma coisa aqui, Jaque, que esteja fora do equilíbrio, tem que começar pela mãe. A mãe tem que se ajustar e, dependendo do que está acontecendo entre o casal, o pai tem que se ajustar para que aí sim a criança fique diferente, tá? É aqui que eu falo que tá difícil ser criança hoje. Então, eu vou preparar uma live para nós em breve sobre esse assunto, porque eu percebo que tá todo mundo sofrendo, criança, adolescente, pai e mãe. Porque tá tudo fora de ordem, porque tem pai e mãe sofrendo demais com a sua própria criança interna e não sabendo lidar como pai e como mãe com os filhos, tá bom? Mas vá com cautela. Gente, nem tudo que acontece é o nosso filho que precisa de terapia, tá? Quase 100% dos casos é o pai e a mãe. O problema tá no pai e na mãe. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma época que eu vivi em pé de guerra com meu marido. Pé de guerra mesmo, brigando pra valer, uma coisa insuportável. E aí eu vou te falar uma coisa. A minha filha vivia doente nessa época. Ainda não tinha o João, só tinha a Ana Júlia. E ela vivia doente nessa época. E embora a gente não contasse pra ela o que a gente estava vivendo, que na frente dela a gente mantinha a aparência, né? Ela percebia. E ela ficava doente, porque quando ela estava doente, era quando a gente ficava bem, eu e o meu marido. Porque a gente ficava junto, cuidando dela, levava para o médico, dava remédio, dormia no quarto dela por um tempo, até ela dormir, adormecer, ficava eu de um lado e ele do outro. E quando que um filho fica bem? Quando que um filho se sente seguro? Quando o pai e a mãe estão em paz. Quando o pai e a mãe estão bem. É claro que nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Mas eu preciso trazer isso para você. Às vezes a gente pensa que o nosso filho tá doente porque tá frio, né? Chegou uma corrente de ar, porque tem um vírus, tem isso, tem aquilo, e não é bem assim. Tem um fundo emocional aí, tem uma energia sistêmica aí de papai e mamãe que os filhos estão captando e eles estão trazendo uma mensagem pra gente: olha, parem de brigar. Para eu ficar bem, vocês têm que ficar bem também. Vocês precisam estar bem para isso refletir em mim. E a gente não entende isso, né? Então, essa live de hoje é para despertar essa consciência em você, pai e mãe. Tudo isso, tá? Ó, a Jaque fala assim: o meu filho tem 29 anos e é agarrado comigo. Meus filhos não têm liberdade com o pai deles. Hoje somos separados. Tá vendo, Jaque? Com muito respeito eu vou repetir. O problema não tá no seu neto. O seu neto, ele tá carregando uma repetição de padrão da família. O seu filho tem 29 anos e ainda está apegado a você. Olha o que o netinho faz. Eu vou fazer o que o papai faz. Eu vou ficar apegado à mamãe. Eu vou ficar apegado à mamãe, porque assim eu faço parte da família. O papai é apegado à vovó e eu faço igual. Eu sou apegado à mamãe. Então, tudo isso é inconsciente. O que a gente precisa fazer? Talvez a questão não esteja na sua nora. Talvez a questão esteja no seu filho. Talvez o seu filho, eu falo isso com muito respeito, tá, Jaque? Precise desapegar de você. Por quê? Porque é natural que nós, mães e pais, a gente tenha os nossos filhos e a gente entregue eles para o mundo. E quando os nossos filhos ficam apegados a nós,
O que acontece? A gente não está plenamente no mundo enquanto filhos. A gente vive dividido. Um pedaço da gente está na nossa família atual, porque a família atual do seu filho é ele, a esposa e o filho, e você é a família de origem dele. Mas isso não quer dizer que desapegar seja te esquecer, não é isso. É ele viver mais desapegado e carregando você aqui dentro do peito como a mãe maravilhosa que você deve ter sido para ele. E não é só isso, tá? Eu preciso trazer essa consciência para você. Se o seu filho não tem liberdade com o pai, é preciso ele resgatar esse laço dentro dele. Se possível, fora também, mas se não for possível fora, dentro é o suficiente. Por quê? Porque o netinho tá captando isso por ressonância. E pode ser que quando chegue na época do seu filho exercer essa função paterna mais intensamente, que é dos 7 aos 14 anos, o seu filho não consiga fazer isso de forma saudável. Ou vai fazer com falta, não vai conseguir fazer porque vai ter um bloqueio entre ele e o filho, ou do filho para ele, porque a gente capta os comportamentos do nosso sistema familiar e a gente tende a repetir, ou o seu filho vai fazer em excesso, vai ser aquele paizão, sabe? Aquele pai que faz tudo e isso é prejudicial porque vai tirar do seu netinho a capacidade dele de desenvolver habilidade emocional, de desenvolver talentos para viver. Porque a função do pai é essa, é de apresentar ao mundo, é de falar, você é capaz, você dá conta, eu tô aqui só para te mostrar como faz e não para fazer por você. E aí, isso vai gerar um transtorno também. Então, eu falo isso com muito carinho, tá, Jaque? É preciso a gente olhar mais profundamente isso, tanto para a mãe quanto para o pai, para que aí sim o seu netinho fique bem. Porque a questão nunca é o nosso filho, a questão sempre é a gente, pai e mãe. Porque os filhos estão na ressonância dos pais. Então a gente precisa entender isso, senão a gente acaba jogando muita carga nas crianças, sendo que a carga não é delas. Elas estão captando, mas o problema não está nelas. O problema está em nós, pai e mãe. Então, ó, a Edna fala assim, e quando os avós querem entrar para apertar também? Peraí que agora eu me perdi, Edna. Será que você falou alguma coisa antes e eu perdi? Me diz aí, Edna, se você falou alguma coisa antes e passou batido e eu não consegui ler. Ó, e quando os avós querem entrar para apertar também? Será que é na educação dos filhos, dos netos que você está falando? Bom, coloca aí, Edna, se eu entendi certo, e eu vou responder essa para finalizar a nossa live. Gente, eu entendo que os avós queiram dar muito amor para os netos, fazer tudo pelos netos que eles não puderam fazer pelos filhos, porque eles estavam trabalhando demais, porque eles não tinham a consciência que eles têm hoje, né? E ficar com os netinhos é mais leve, porque você não tem que educar, né? É mais leve, você permite tudo, você faz tudo, só que não é saudável. Porque quem tem que criar e educar são os pais, e às vezes os avós querem interferir nessa relação, e isso não é bom, porque criança tem pai e mãe. Cada pessoa no sistema familiar tem o seu papel, tem a hierarquia. Então você pode dar amor, você pode dar carinho, você pode até dar uma orientação, mas você não pode tirar a autoridade do pai e da mãe, você não pode querer assumir um lugar que não é seu, você não pode querer fazer pelos seus netos o que os pais têm que fazer. E aí muitas vezes nessa história de eu vou fazer pelos meus netos o que eu não fiz pelos meus filhos, os avós estragam os netos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque os avós, e eu digo isso com muito respeito, eles também não são pessoas curadas emocionalmente.
tanto não são que os nossos pais não foram, que nós também temos as nossas questões, porque isso veio passando de geração em geração. Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente precisa falar assim, ó, stop. Você vem até aqui, papai, né? Papai que eu digo é você falando com teu pai, que no caso são os avós. Vovós, vocês vêm até aqui, daqui pra cá não. Aqui quem manda sou eu, aqui quem dá as regras, aqui quem diz o que pode e o que não pode sou eu. Porque senão a gente quebra a hierarquia do negócio, entende? E eu vou falar uma coisa, pra gente conseguir pôr esse bloqueio, a gente tem que estar muito curado emocionalmente. E tem que estar bem firme nas nossas convicções. Porque eu vou dizer pra vocês uma coisa, a minha mãe falava e ainda fala, me critica muito. Ela chegava e via minha filha, né, chorando alguma coisa, eu ia pegar, bebezinha, né, 1, 2 aninhos. Ah, você tá fazendo errado, você vai mimar essa menina, e não sei o que, não sei o que. E falava, e falava, e falava, e falava. E mesmo na época eu não tinha o conhecimento sistêmico que eu tenho hoje, mas eu falava pra minha mãe, eu deixei de trabalhar pra ficar com a minha filha. E se é pra ficar com ela, eu vou dar amor, eu vou dar carinho no momento que ela precisar. Se ela tá chorando é porque tem alguma coisa. Se ela tá chorando é porque algo tá doendo, tá incomodando, uma insegurança, um medo, alguma coisa. E aí, até hoje, existe uma discriminação comigo. Porque eu já tinha um pouco de entendimento sobre criança interna naquela época e eu sabia que eu não ia deixar a minha filha passar por isso, porque eu tive muitos traumas por me sentir rejeitada. E a gente se sente rejeitado não necessariamente porque o nosso pai e a nossa mãe nos rejeitou, mas por uma situação que aconteceu. E a minha mãe, ela teve muito isso de deixar a gente chorando porque ela tinha que trabalhar, porque ela achava que se pegasse a gente ia ficar mimado. Então, eu não fiz isso com os meus filhos e ainda não faço com o João, que tem 5 anos, como eu falei para vocês, que eu cheguei na escola e a professora esperava que eu fosse brigar com ele, envergonhar ele na frente de todo mundo, e eu não fiz isso. Claro que eu conversei com ele, né? Porque eu preciso educar o meu filho, mas com amor, entende? A gente não precisa bater, passar vergonha para educar. Então, eu preciso trazer isso para vocês. Por que eu consegui fazer diferente da minha mãe e porque ainda hoje eu consigo conviver com ela, recebendo as críticas e bloqueando, falando, venha só até aqui, daqui para cá não, daqui para cá é comigo e com meu marido. Ah, mas você tá fazendo errado, que às vezes ela fala, tá? Ah, mas você tá fazendo errado. Eu nem bato boca, ela é minha mãe. Eu não posso quebrar o respeito que eu tenho, mas eu posso falar, mamãe, tá bom, eu tô fazendo errado, deixa que eu vou colher as consequências desse plantio, porque para ela eu tô fazendo errado, entende? Mas hoje, com o conhecimento, com o entendimento dessa cultura, dessa filosofia sistêmica, depois de ter curado a minha criança interna, eu sei que eu não tô fazendo errado. E não estou dizendo que eu sou perfeita, tá? Eu não sou perfeita. Vira e mexe, eu dou uma escorregada, porque eu sou um ser humano como você. Mas a gente se aprimora. Cada dia eu sou melhor e cada dia vocês podem ser melhor. Ó, meu marido colocou aqui uma coisa, deixa eu ler. Conta da mãe aqui em casa com suas plantas, queria mudar tudo. Meu marido lembrou de uma coisa aqui que eu vou contar pra vocês. Logo que a gente se casou, logo não, acho que lá pelo 3º ano, mais ou menos, a mãe dele, a minha sogra, veio aqui em casa. E assim, a minha casa é relativamente grande pra gente, né? Pra mim, pra ele, pras crianças. E assim, eu queria morar aqui onde eu tô, porque eu queria fazer uma casa razoável, mas o que me interessava mesmo aqui era o terreno. Eu queria plantar as coisas que eu gostava, eu sempre gostei da natureza. E aí eu queria plantar determinadas árvores frutíferas e tal. E aí quando ela chegou aqui, eu já tinha plantado algumas coisas. Eu estava deixando a minha casa, o meu quintal com a minha cara, né? Com a minha cara, com o meu jeito. E aí a mãe dele veio passar uma temporada aqui com a gente. E aí o que aconteceu?
ela começava a andar no meu jardim, falava, não, vamos podar aqui a planta, porque não tá boa não, vamos podar esse pé de romã, esse pé de jabuticaba. Aí ela ligava pro meu marido, Marcos, e falava assim, ó, quero que você compre um pássaro preto, porque nessa casa tá faltando um pássaro preto. E aí ela começava a mexer nas coisas e eu tentando ser educada, né, porque eu não queria ter um conflito com a minha sogra. E aí não estava adiantando, sabe? E aí, na época eu ainda não tinha toda essa habilidade sistêmica que eu tenho hoje. Eu esperava meu marido chegar do trabalho e eu falava, amor, tá difícil, não tá dando, a sua mãe tá mexendo nisso, tá mexendo naquilo. E eu falo pra ela que não precisa, mas ela passa por cima de mim e faz e tal e tal. E aí eu vinha fazer o almoço, quando eu saía lá fora, ela já tinha pego o alicate e podado as minhas plantas, porque ela dizia que precisava podar. E aí eu falei, liguei pro meu marido e falei, amor, se você não vier aqui resolver isso, eu vou ter que resolver e eu não sei se a sua mãe vai gostar de mim. Pode ser que ela nunca mais queira falar comigo, porque não tá dando mais, eu vou ter que falar. Porque eu tentava falar com carinho, com jeitinho, até porque ela já era uma senhora, mas não tava dando. Aí o meu marido chegou e meu marido teve que ser firme com ela, falar, mãe, eu te amo muito. Mas aqui não é a casa da senhora, aqui é a casa da Sandra, minha e dela. Aqui ela vai fazer do jeito que ela quer. Se ela não quer podar as plantas, não vai podar. E aí ela queria, porque queria, pôr um pássaro preto aqui, porque a gente tem uma área verde boa pra gente, né? E eu não, mas eu não quero um pássaro preto. Pássaro pra mim é na natureza, eu não quero nada na gaiola. Eu passei muito tempo presa, eu não vou fazer isso com nenhum bichinho, né? E aí ela magoada com aquilo, porque onde já se viu uma casa com um quintal como o nosso, com uma área verde como a nossa, não tem um pássaro preto na gaiola? Então assim, hoje eu tô sorrindo aqui com vocês, é leve para mim falar disso, mas foi dolorido. E assim como o Marcos teve que colocar a mãe dele no lugar dele, eu tive que colocar a minha mãe muitas vezes, e às vezes a gente teve até que colocar as nossas sogras no lugar. Algumas vezes eu falei com a mãe dele, outras vezes ele falou com a minha. E por causa dessas coisas, às vezes gera um desconforto, né? No casamento, na família, a gente acha às vezes, né, que nossa, meu filho casou com a nora errada pra mim, porque ela não deixa nem eu dar palpite no jardim, mas a casa é minha, os filhos são meus. Infelizmente, a minha sogra, ela não conviveu com as minhas crianças, porque ela partiu. Mas a minha mãe convive e hoje a minha mãe já não dá pitaco, porque ela já sabe que eu não aceito e eu não aceito mais pitaco de ninguém há muito tempo. Uma vez o meu tio, um tio muito querido que eu tenho, veio dar pitaco na educação dos meus filhos, né? E daí eu falei para ele com muito amor e respeito, eu falei, tio, pra gente poder educar crianças, a gente precisa ter crianças, porque ele queria educar os meus filhos e o de outras sobrinhas, e aí eu falei isso pra ele, eu acho que ele ficou um pouco magoado, mas eu tive que pôr um limite, entendeu? Por quê? Porque eu não quero que os meus filhos sejam criados com os mesmos bloqueios emocionais que eu fui criada. Sandra, eles não vão ter bloqueios? Vão ter, lógico que vão, porque eu já errei muito lá atrás, entende? Eu já errei muito, assim como você errou também. Mas quanto menos bloqueio eles tiverem, melhor para a vida deles, menos coisa eles vão ter que ressignificar. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente faz tudo errado porque a gente não consegue pôr o bloqueio, a gente não consegue parar os nossos pais, os avós. A gente não consegue parar os tios, amigos, a sociedade, né? Até a própria escola, porque a gente acha que a escola é soberana, que a escola sabe tudo, e às vezes não é assim, não é assim, entende? A gente precisa entender que nós temos a capacidade de desenvolver habilidade emocional para cuidar bem das nossas crianças, para que as nossas crianças sejam saudáveis. Hoje, quando às vezes eu preciso, por alguma razão de saúde, deixar um pouco a minha filha na casa da minha mãe, ela fala assim, mamãe,
Agora ela não quer mais me chamar de mamãe, porque tá adolescente, ela acha que não precisa mais. Mas ela fala, de vez em quando ela fala, mas ela fala assim: mãe, a minha avó fica falando isso, isso e aquilo. Aí eu já falei pra ela: filha, deixa ela falar. Só ouve, mas não absorve, mas não desrespeita. Por quê? Quando eu não tô lá, é a chance que a minha mãe tem de tentar mudar o que eu tô fazendo, entendeu? Mas a gente precisa estar bem com a gente, estar bem com a gente, com os nossos bloqueios, com as nossas dores emocionais, para a gente dar conta de bloquear os outros, para a gente dar conta de fazer do nosso jeito, sabendo que o nosso jeito é certo. Que você pode sim fazer diferente dos seus pais, mas a grande maioria de nós não consegue fazer diferente porque tem bloqueios emocionais. Então, assim, meu amor queria que eu contasse essa história para vocês, né? Que aparentemente é uma história engraçada hoje, né? Que parece que não tem nada de mal. Sandra, mas por que você não deixou ela podar a sua árvore? Porque esse é o meu território, essa é a minha família. A família dela é a dela. Ela fez tudo do jeito que ela queria na casa dela, com os filhos dela. Na minha família é do meu jeito, mas não é do meu jeito porque eu sou orgulhosa, autoritária, nada disso. É do meu jeito porque agora eu me curei emocionalmente e eu sei como fazer. Eu sei o que deve ser feito, porque muita coisa as pessoas, as mulheres e os homens falam assim, é instinto. Sim, uma ou outra coisa é instinto, mas habilidade emocional não é só instinto, é conhecimento, é desenvolvimento. E a gente precisa saber passar isso. Sueli, fez muito sentido. Que bom, gente, valeu a pena essa live de hoje? Tem muita pergunta ainda para responder. Na próxima live eu vou responder. Vou abrir novas caixinhas de perguntas. Mandem para mim também no direct. Depois que eu salvar essa live, deixa aqui também nos comentários o que fez sentido para você, o que te tocou, o que você gostaria que eu falasse ainda mais para você. Não deixe, em hipótese nenhuma, de compartilhar essa live.